Coragem para viver. Encorajamento em dias difíceis nas cartas do apóstolo Paulo, escritas na prisão. Filipenses capítulo 3, versículo 12 ao 16. Na corrida da vida. O apóstolo Paulo usa nesta porção das Escrituras a figura do atletismo para descrever a sua vida cristã. Ele é um homem que tem olhos abertos para ver o mundo ao seu redor e tirar ricas lições espirituais. Ele nos apresenta 5 qualidades que um atleta na vida cristã deve exercer. A primeira delas, recusar a acomodação ou uma santa insatisfação. Ele tinha, claro, uma consciência de que ele ainda não tinha alcançado a perfeição de ser como Cristo. Por isso ele diz: não que eu já o tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. É interessante você perceber que um cristão maduro faz uma autoavaliação honesta e se esforça sempre para melhorar. A presunção, o orgulho espiritual é um engano e um sinal evidente de imaturidade espiritual. Por isso, a primeira qualidade de um atleta que está se referindo à vida cristã nesta corrida é que ele precisa reconhecer que ainda não o alcançou. A isto nós chamamos de recusar a acomodação. A segunda qualidade que você percebe deste atleta que representa a nossa jornada cristã é que ele precisa ser dedicado. Assim nós vemos no versículo 13, quando lemos: Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço. Você percebe exatamente a ideia da dedicação. Você sabe que é muito comum nós nos perdermos na nossa vida tentando alcançar muitas coisas, tentando muitos projetos e, na verdade, no final da nossa jornada, percebemos que nenhuma destas coisas nós realmente vivemos. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo: uma coisa eu faço. É como se ele estivesse dizendo: eu estou me dedicando a algo que é exclusivo e é ser semelhante a Jesus. Então, todo atleta que ele deseja alcançar, ele precisa viver focado no seu objetivo. É verdade, existem exageros. Muitas pessoas vivem no hiperfoco. Não é disto que ele está falando. A terceira qualidade é que ele precisa de direção. O versículo 13 diz: é que esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para os que estão adiante. É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo: quem corre em uma competição não olha para trás ou por cima do ombro do seu adversário, a fim de calcular a que distância ele já percorreu, nem como vão os concorrentes. Quem corre, ele está fixando os seus olhos na meta, porque se eu olhar para trás, eu posso tropeçar. O cristão, ele não pode viver distraído pela preocupação do passado, nem muito menos em relação ao futuro, nem vive ansioso. Se o apóstolo Paulo talvez não tivesse se esquecido deste passado, a sua vida se tornaria um tormento. O corredor que olha para trás perde a velocidade, ele perde a direção e por final ele também termina de perder a corrida. A quarta qualidade deste atleta é que ele é determinado. Assim diz o versículo 14: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Os gregos, na época, eles usavam este verbo descrever a ideia de prosseguir, de alcançar. Era um verbo que era utilizado para aquele caçador que perseguia avidamente a sua presa. É assim que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele é determinado para prosseguir para este alvo. Em quinto e último lugar, todo atleta que realmente deseja alcançar e vencer uma corrida, ele precisa ser disciplinado. Olha o que diz o versículo 15 e 16. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas desta forma, e se em algum aspecto vocês pensam de um modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos.
todo atleta precisa ser disciplinado e perseverar. Este é o nosso chamado de Deus na corrida da vida. Podemos orar? Amado Senhor e Deus, muito obrigado porque a Tua palavra nos ensina de que maneira nós devemos viver. Ajuda-nos a lidar com o nosso passado, a não ser tomado pela ansiedade do futuro, a perseverar diante das dificuldades, a não olhar para trás, Senhor. Nos ensina, ó Deus, a viver esta corrida de forma disciplinada e perseverante. É o que nós oramos em nome de Jesus. Eu sou o pastor Fernando Sanches, pastor da Primeira Igreja Batista da cidade de Jacareí.